Boa noite, mais uma noite maravilhosa, né? Neste caso de hoje, o Brasil venceu, estamos aí nas quartas de finais, então esse é uma alegria a mais, e sabendo que esses encontros que nós temos aqui, nessas trocas sistêmicas, troca de ideias, todos os dias, às 8 da manhã, na minha rede social, lá no Doutor Sistêmico, nós estamos trocando ideias sobre o dia a dia, sobre as questões sistêmicas ligadas aos relacionamentos, aos traumas, todo o aspecto pessoal. E todos os dias, também à noite, às 20 horas, nós estamos aqui com vocês, trocando ideia e trabalhando. E a ideia desse bate-papo é justamente trazer no sentido pessoal, mas incluindo o profissional, o empresarial. Eu trabalho com consultoria e mentoria sistêmica há algum tempo, e a mentoria e consultoria sistêmica está ligado a 3 aspectos da vida: ao aspecto físico, ao aspecto emocional e ao aspecto espiritual. É uma tríade que nós entendemos como a formação plena do homem, do ser humano, do indivíduo. E eu sempre falo aqui que a empresa, o CNPJ, ele é como um filho, uma cópia do fundador, do criador. Então a energia que vibra na empresa é a energia que vibra no seu fundador. O corpo, ele se movimenta a partir das crenças, dos paradigmas, dos pressupostos do cabeça. Então, a sua empresa é uma extensão sua. Então, isso significa que quanto mais você desenvolver aspectos espirituais, aspectos emocionais e aspectos físicos do seu ser, da sua essência, isso interfere nos seus negócios, isso interfere na sua profissão, isso interfere na sua relação com a prosperidade. Eu falei no último encontro, na sexta-feira, que nossos pais e nossas mães, que formam a nossa essência, porque nós somos 50% pai e 50% mãe. Por quê? Porque o nosso pai deu uma célula e a nossa mãe deu outra célula, e elas unidas foram se multiplicando e surgiu você. Então a relação, eu falei na última sexta-feira que a relação com o dinheiro tem muito a ver com a relação que nós temos com nossos pais, e a relação que nós temos com a profissão está muito ligada à nossa mãe. Bert Hellinger disse que a mãe tem a cara do sucesso. E esse olhar sistêmico para a vida, ela interfere diretamente nos negócios. E nós estávamos falando sobre o livro Empresas Feitas para Crescer, do Jim Quick, e inclusive hoje nós vamos trazer alguns conceitos, mas eu quero trazer um outro tema hoje, que são os 7 aspectos, os 7 segredos da prosperidade judaica, da prosperidade judeu. Mas antes de a gente começar a entrar e a se aprofundar nesse tema, eu quero citar aqui uma frase do Jim Quick. Ele diz: coloque as pessoas certas no barco, retire as pessoas erradas, e só depois
decida para onde ir. Coloque as pessoas certas no barco, retire as pessoas erradas e só depois decida para onde ir. Essa é a frase, é a reflexão que nós vamos utilizar agora nesse princípio, né? Nós falamos aí cerca de 4 encontros sobre o Ginkgo e sobre a capacidade que ele tem como mentor, como consultor dos maiores players do mundo. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre um povo enigmático, o povo judeu, né? Eu costumo dizer que dificilmente nós encontramos o povo judeu em uma função subalterna por muito tempo. Geralmente, quando isso acontece, são momentos de crise e são molas propulsoras, são estruturas para que eles desenvolvam uma capacidade do seu negócio. Eu vou falar de 7 segredos da prosperidade judaica e um deles não está aqui listado, mas eu quero falar para você aqui que um dos segredos da prosperidade judaica é uma mentalidade de empreendedorismo. E é incrível porque desde criança os filhos dos judeus eles são treinados para serem independentes. Você vai em alguns restaurantes, né, onde uma família judaica se encontra, geralmente você vai ver a criancinha com um talher cortando ali os primeiros pedacinhos de alimentos e os pais permitam que ele experimente a capacidade da independência de conseguir empreender, de conseguir dar o primeiro passo. Então o judeu tem uma mentalidade empreendedora. Ele entra numa empresa e isso aconteceu na Starbucks. Para quem não sabe, a Starbucks foi fundada por um judeu, mas esse judeu que fundou a Starbucks, ele trabalhava em uma cafeteria. Ele entrou como funcionário, conheceu como funcionava o negócio e logo em seguida ele montou, e é incrível porque ele montou, hoje a Starbucks é uma das franquias conhecida no mundo inteiro. Então, esse olhar empreendedor aqui no Brasil, e não só aqui no Brasil, mas principalmente na América Latina, a nossa cultura, nós aprendemos dos nossos pais e as faculdades da América Latina nos ensina e nos prepara para trabalhar para outras pessoas, para utilizar a nossa força, e a expressão mão de obra que era usada hoje já está em desuso, mas nós fomos treinados para ser mão de obra, ou seja, você foi treinado para CLT, para trabalhar, receber um salário, aposentar e depois que você aposentar, usufruir a vida, ficar 20, 30 anos em uma mesma empresa. A cabeça do judeu, ela é totalmente oposta. Por quê? Porque os judeus ele têm crenças intrínsecas, crenças profundas em relação que eles nasceram para governar. Nós temos um grupo de judeus religiosos e temos um grupo de judeus que não são religiosos, mas a cultura judaica traz a orientação da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Números, e eles veem Moisés como uma grande autoridade, né? Como uma grande autoridade. Desculpa, a Torá é o Antigo Testamento e os 5 primeiros livros da lei chama-se Pentateuco, que é onde os judeus baseiam as suas crenças e onde essa cultura ela vai sendo passada de geração em geração, de geração em geração. Então todos os conceitos, incluindo a relação com o dinheiro, a relação com
a sociedade civil, a relação com os negócios, tem a origem nesses livros. Eu quero trazer um pouco para você hoje aqui. Mas é a crença de que o judeu tem, de que ele deve ser um empreendedor, que ele deve ser alguém que inicia projetos, um pioneiro, né? O pioneirismo na mente, na mentalidade de um judeu, ela vem na crença de uma palavra escrita por Moisés, que Deus falou para Moisés no monte: vocês serão cabeça e não cauda. Olha que interessante, quando eles leem, e essa leitura ela é diária, inclusive um dos aspectos do judeu é a educação. Por que educação? Porque a criança precisa aprender a ler, porque ela precisa citar a Torá a partir de 5 anos. E quando ele completa 13 anos, que ocorre uma festa chamada Bar Mitzvah, que é uma festa em que aquela criança se torna, vamos dizer assim, adulto, né? Onde ele tem que citar publicamente algumas passagens da Torá. Então, o judeu, a partir também dessa necessidade de estudar e trabalhar as leis e a Torá, eles incentivam os seus filhos para a educação. Então, ser cabeça e não cauda é um pressuposto para o judeu. Quando o judeu chega para trabalhar em algum lugar, ele entra com a mentalidade de que ele vai sim trabalhar, se dedicar, ser o melhor, mas ele não nasceu para ser cauda, ele nasceu para ser cabeça. E você sabe que todo comportamento, ele depende de um pensamento, que esse pensamento gera uma crença, que essa crença gera um comportamento, que esse comportamento gera o seu resultados. Então, o pensamento, ele gera uma crença, a crença gera um comportamento, o comportamento gera o seu resultado. Então, o seu resultado, ele é definido a partir do que você pensa e do que você acredita. Então, o judeu, ele pensa e acredita que ele não nasceu para ser cauda, mas nasceu para ser cabeça. E hoje, a nação judaica, que é uma das menores nações do mundo, é uma das maiores potências bélicas da humanidade e uma das maiores potências tecnológicas. Nós temos bairros inteiros de judeus na América do Norte, porque quando começou a evolução industrial na América do Norte, nos Estados Unidos, os primeiros a empreenderem, os primeiros a criar empresas foi o povo judeu. Isso aconteceu na Alemanha, na Polônia, em toda a Europa, e aonde esse povo chega, pelo fato de eles pensarem e acreditarem que eles não nasceram para ser cauda, mas para ser cabeça, dos segredos da prosperidade judaica é a mentalidade de empreendedor. A mentalidade empreendedor. A mentalidade de empreendedor. Pessoal, se vocês quiserem fazer algumas perguntas e ponderações, fiquem à vontade. Eu vou seguir aqui o meu script, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade. Então, os judeus, eles são conhecidos no mundo pelo diferencial da relação que eles têm com o dinheiro. É incrível porque enquanto alguns grupos, alguns ecossistemas acreditam que o dinheiro é uma maldição, que o dinheiro é algo negativo, e isso principalmente na religião, que acredita que quem tem dinheiro fez alguma coisa errada, o judeu, ele acredita diferente. Ele acredita
que o dinheiro é uma bênção de Deus, porque o judeu acredita que sem o dinheiro ele não consegue construir. Se ele não consegue construir e não consegue prosperar, ele não consegue ser contribuição para o universo, porque na cabeça do judeu eles são contribuição, eles são uma fonte de contribuição para o universo. E ele acredita e entende, visto que a lei fala que o judeu deveria cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro, na cabeça do judeu ele não consegue agradar a Hashem, como ele chama, agradar a Deus, se ele não tiver recurso financeiro, porque sem o recurso financeiro ele não consegue ajudar o órfão e nem consegue ajudar a viúva. Então o olhar do judeu para o dinheiro é um olhar positivo, e vocês vão entender a forma como o judeu olha o dinheiro, que é muito interessante, né? Quando o judeu tem dinheiro, isso é sinônimo de bênção de Deus, de bênção, é como se eles fossem abençoados. Em vez de se sentirem mal por ter muito dinheiro, eles se sentem abençoados e eles acreditam que essa parceria com o dinheiro, ela é um resultado de muito, mas de muita contribuição mesmo. Então, eles entram em um negócio para ganhar dinheiro, porque quanto mais dinheiro ele ganha, mais ele agrada a Deus. Olha que paradoxo com algumas crenças, né? Para o judeu, quanto mais ele ganha dinheiro, mais ele está agradando a Deus. Por quê? Porque quanto mais dinheiro ele tem, mais ele pode ajudar o pobre, o órfão e a viúva. Para vocês terem ideia, a relação que o judeu tem com o dinheiro, ela é tão profunda que os primeiros bancos que existiram no mundo foi de judeu, e os bancários, os maiores bancários hoje também são judeus. Bradesco, né, Itaú e outros bancos, eles são judeus. Na cúpula do Banco Mundial, judeu, né? Inclusive, existem 5 famílias que são as mais ricas do mundo. Parte dela é a família Rothschild. Talvez eu não falei com o sotaque correto, com a expressão correta, com a semântica correta, mas essa é a família que domina o mundo. E eu não quero aqui dizer que é certo ou que é errado, mas quero trazer para você que o segredo da prosperidade do judeu é a relação que ele tem com o dinheiro. O judeu acredita que o dinheiro é uma energia. Inclusive, o dinheiro chega a ser algo espiritual. E aí eles têm um alerta que, pelo fato de o dinheiro ser uma energia e ser espiritual, ele não pode dominar você, ele não pode ser o teu Deus. Você precisa ser o Deus dele, ele precisa estar a serviço seu, porque na cabeça do judeu, ele não aceita que a vida dele, os esforços deles, sejam pautados pelo dinheiro, porque sendo assim, o dinheiro sai de servo para o seu senhor. Daí vem esse diferencial. Então, a população judaica, veja só que é um povo muito pequeno, mas que exerce uma influência gigante no mundo. Então, o judeu representa apenas 0,2% da população mundial, então é muito pouco. 0,2% é o que representa no mundo a população, o povo judaico. Porém, olha que interessante, guarda que eu vou falar para vocês, 11% dos bilionários do mundo são judeus. Então, em termos de população mundial, eles têm 0,2%, porém, 11% dos bilionários do mundo, todos são judeus. Atualmente, mais de 20% dos prêmios Nobel, né, que é um prêmio por reconhecimento de mérito, foram concedidos aos judeus. Estou falando
20%, gente, para uma população de 0,2%. Nos Estados Unidos, 2% da população é composta por judeus, nos Estados Unidos, na América do Norte. Porém, cerca de 50% dos bilionários são judeus. Olha que negócio doido. Lá na América do Norte, em toda a América do Norte, em todos os estados dos Estados Unidos, 2% da população é judaica. Porém, 50% dos bilionários são judeus. É por isso que na Alemanha, e não só na Alemanha, o álibi que foi utilizado para exterminar com os judeus era justamente essa capacidade de, mesmo sendo poucos, eles conseguem dominar muitos. E o que eu estou trazendo aqui para você, e não vai dar para falar tudo hoje, mas os segredos de prosperidade não tem a ver porque o judeu é um povo escolhido. Ok que o judeu seja um povo escolhido, mas esses segredos não tem a ver apenas com Israel por ser um povo escolhido, o judeu por ser um povo escolhido. Isso pode dar resultado para qualquer pessoa, porque são princípios, são pressupostos que qualquer pessoa que colocar em prática consegue ter resultado. Então, a ideia de trazer esse bate-papo, esse conhecimento, essa informação para você é o que nos desperta, né? Como pode, né? É algo muito curioso, é algo fantástico, é algo que não é normal, né? Um povo que agora, aqui em 1945, quase foi exterminado. Em 1948, eles pegaram um deserto sem água, seco, árido, e se transformaram em uma das maiores potências do mundo. Não é algo normal, tem que ter um segredo aí. E são esses segredos que eu quero trazer para você hoje aqui. Com certeza não vai dar para falar todos, né? Mas eu quero citar todos eles para você e depois a gente vai discorrer sobre cada um. E com certeza eu não vou conseguir terminar tudo hoje, espero que sim, mas se a gente não conseguir, amanhã a gente continua esse bate-papo. Mas vai ser muito importante para você. Eu acredito que você deve ficar até o final, porque vai fazer muito sentido. De repente, uma dessas chaves é que vai fazer você romper e trazer novos resultados para os seus empreendimentos e novos resultados para a sua vida profissional e, por que não dizer, né, sua vida espiritual e a sua vida emocional também, ok? Então, primeiro, aqui tem 7, mas eu coloquei um outro que eu quero discorrer aqui, que no meu ponto de vista, por tudo que eu li, que eu ouvi sobre os judeus, que eu acompanho algumas comunidades judaicas, esse aspecto também é muito importante. Então eu coloquei o 0, então seriam 8. Então o 0 é o não vitimismo. Um dos aspectos da prosperidade dos judeus é que, apesar de ser um povo perseguido, apesar de ser um povo que as nações, existe um preconceito em relação aos judeus, eles nunca se vitimaram. Você nunca vai ver um judeu na TV, na internet, coitado de nós passamos por holocaustos, acabaram conosco, e você não vai ver. Você vai ver livros escritos por judeus, que esses livros, ele não é um manual de vitimização, não é para que o mundo tenha dó deles. Por quê? Porque eles acreditam que a autorresponsabilidade é sim um segredo para a prosperidade. Então, um rabino, quando ensina para os seus súditos sobre prosperidade, ele leva esse súdito à autorresponsabilidade. Por isso que os pais judeus, eles incentivam os seus filhos a serem independentes, a resistirem à dor,
a saber lidar com os conflitos, porque não se sabe o que acontece. Esse povo foi perseguido durante mais de 5.000 anos. Então, eles criaram dentro da sua cultura esse sentimento de que o vitimismo não vai me fazer vencer os obstáculos que a vida traz, que a vida permite. Muitos poderiam se tornar vítima. Olha, e nós temos aqui no Brasil, né, e isso vem lá de trás, né, de Engel, né, e outros revolucionários comunistas, que traz o conceito de minorias, né? Então tem as minorias, os pretos, os gays, enfim, minorias que trazem um sentimento de vitimização, que roubam das pessoas a capacidade que elas têm, que nem elas mesmas sabem que têm. Capacidade de criar, de desenvolver, de empreender, de fazer de pioneirismo, de externar o poder interno de criatividade que todo ser humano tem. Então esse conceito, essa política de vitimização, ela rouba. Por quê? Porque a ideia do comunismo é justamente não ter empreendedores, não ter pessoas proativas, porque isso vai incomodar esse regime político. Então, roubar desde a faculdade, você vai aprender na faculdade, os livros que você vai ler na faculdade são de contexto, de cunho desses caras, de Marx e outros. Então, o judeu ele pensa diferente, ele acredita diferente, ele acredita que para vencer na vida, a vitimização não faz parte do script, não faz parte do seu vocabulário. Então, eles levantam a poeira, batem, caem, levantam a poeira, levanta a cabeça, faca no dente, faca na caveira e vai para a vida buscar os seus objetivos. Por isso, nós podemos perceber os resultados dele. Então, no meu ponto de vista, de tudo aquilo que eu ouvi, um aspecto que eu achei muito interessante é essa de não se vitimizar. Ai, coitado de mim. Ah, porque a minha empresa também não tem aquilo, não tem isso. Vai atrás, porque tudo que você planta, você colhe. Um judeu, e esse conceito ele vem não só da geração atual judaica. Essa cultura vem lá de muitos anos atrás, né? Há mais de 2.000 anos atrás, um judeu que foi o mestre dos mestres, ele falou algo enquanto as pessoas estavam perseguindo ele. Uma galera estava tentando matá-lo, subjugar o seu ensino, colocando em dúvida a sua idoneidade, o seu caráter. Ele falou para os seus seguidores, ele disse: no mundo tereis aflições. Esse judeu chama-se Jesus. Ele diz: no mundo tereis aflição, mas tenha coragem, eu venci o mundo. Esse é um conceito judaico. Essas são crenças judaicas de empreendedorismo. Jesus falou: não vai pensando que no mundo vai ser 1000 maravilhas. Vem pandemia, vem problemas políticos, vem crises econômicas, de vários aspectos, e se você pegar o lenço, se trancar num quarto e chorar, você não vai trazer resoluções. Então, Jesus diz para os seus discípulos, que é um dos conceitos da prosperidade judaica: no mundo você vai ter problemas, no mundo você vai ter dificuldades, mas o segredo para você superar, o segredo da resiliência é você ter coragem. Aí ele dá o exemplo dele: porque eu, apesar de ser perseguido, apesar de ser rejeitado, apesar eu venci o mundo.
Então essa é uma característica muito importante de cada judeu. Você vai conversar com um judeu, você vai perceber que eles não vão se vitimizar. Às vezes as pessoas têm mais dó do judeu do que o próprio judeu, contando a história dele, como a questão que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Então, esse é o zero, né? O zero no que eu coloquei aqui. Mas o primeiro, ser perito, ou seja, ser o melhor naquilo que você faz. Existia um grupo, o grupo que veio da Itália, da Inglaterra, né? Foram expulsos da Inglaterra em 1917, e eles foram expulsos e foram buscar uma terra para colonizar. Esse grupo de pessoas eram conhecidos por puritanos. E a América do Norte, os Estados Unidos, por isso Estados Unidos, foram colonizados por essas pessoas. E olha que interessante, eu falei para vocês que dentre eles tinham muitos judeus, né? E a história diz que quando alguém pegava uma cadeira que um puritano fez, marceneiro, né? Trabalhava com madeira, e olhava debaixo dela, já sabia que foi um puritano pela excelência, capricho, a dedicação nos detalhes daquela cadeira. Então, na mentalidade judeu, ele precisava descobrir duas coisas. Primeiro, a sua identidade. A quem eu pertenço, de onde eu vim, quem eu sou. Quem eu sou. Segundo, qual o propósito que eu vim fazer aqui. E a maioria das pessoas não sabem quem são e não sabem o seu propósito. Por isso que os judeus, eles criaram a partir da Torá a numerologia cabalística. Então, quando você nasce, o dia que você nasceu, eles entendem que o número, se foi dia 10, dia 2, dia 3, o dia que você nasceu, inclui o seu propósito. Então, se você nasceu no dia 1, você nasceu para liderar, para empreender, para ser líder. Você nasceu no dia 2, você nasceu para influenciar, é a capacidade, a habilidade sociais, a capacidade de se relacionar. Se você nasceu no dia 3, capacidade de criar e de comunicar. Se você nasceu no dia 4, a capacidade de gerenciar, de organizar, de estruturar. Se você nasceu no dia 5, a capacidade também de comunicar e a capacidade de diversidade, fazer várias coisas, investir em vários empreendimentos ao mesmo tempo, além da capacidade de influenciar. Se você nasceu no dia 6, você é alguém que tem capacidade de juntar pessoas, de juntar grupos e de liderar esses grupos, principalmente no quesito afeto, né? Então, quem nasceu no dia 7, geralmente são os rabinos, são pessoas que trabalham com a espiritualidade, são pessoas com a intuição aguçada. Quem nasceu no dia 7, no dia 8, são pessoas que estão voltadas para o poder, principalmente o poder financeiro, a capacidade de desenvolver recursos. Quem nasceu no dia 9, pessoas com capacidade de espiritualidade, junto com o 7. E a partir daí, quando nasce uma criança judia, o dia que ele nasceu define justamente o seu futuro. Você vai perceber que no ritual judaico, quando uma criança nasce, ela é circuncidada porque é um sinal de aliança entre Abraão e Deus, e é um sinal de que você é judeu quando você é circuncidado. E você é circuncidado, no caso judeu, no 8º dia. O 8º dia é um número completo, é um número onde tudo já tinha terminado, porque Deus fez tudo no 7º dia, descansou, no 8 estava tudo pronto. Então é um número de prosperidade e de poder. Então essa capacidade, né, de buscar
ser perito, ser o melhor, isso vem lá daquela origem. Então os maiores psicólogos, os maiores psicanalistas, os maiores médicos, tenha certeza, são judeus por esses princípios que ele leva. Então seja o melhor, seja perito naquilo que você faz, seja o melhor. O Jim Cole fala, ele traz um conceito parecido com esse, mas ele diz para que você, ele fala do líder porco-espinho, né? Que ele diz que o porco-espinho, ele tem poucos mecanismos de defesa, mas o único mecanismo de defesa que ele tem é muito eficaz, né? Que o porco-espinho, quando algum animal selvagem vai atacar, ele se fecha e os animais não conseguem de jeito nenhum agredir, né? Não consegue matar, não consegue destruir, não consegue acessar o porco-espinho. Então o Jim Cole, ele fala que você precisa ser um líder porco-espinho, ser muito bom em uma coisa só, né? Eu concordo em alguns aspectos, em outros não, porque tem pessoas que têm habilidade, tem outros tipos de habilidade, mas ele diz, e está alinhado com esse primeiro princípio da prosperidade judaica, que é ser bom, ser perfeito em algo, se especializar em algo. Segundo segredo da prosperidade judaica, ter uma cultura empreendedora. Eu já falei para vocês aqui, né? É a capacidade de saber que na dificuldade, né, quando todos estão chorando, alguém precisa vender lenço, né? No momento de uma tragédia, quando tudo está escuro, quando faltou luz elétrica, eu preciso vender velas, e assim consecutivamente. Terceiro segredo, ter mentores. O judeu, ele leva muito a sério a questão dos rabinos e a questão dos anciões, dos sábios. Você vai ver qualquer palestra de judeu ou ler qualquer livro, eles citam Mahomet, eu acho que eu falei o nome certo, que é um sábio que escreveu boa parte da cultura judaica ligado cabalística, né? Então ele é muito citado como um sábio. Então o judeu valoriza muito os conselhos, valoriza muito as orientações, a visão externa, a visão de fora, a visão do outro, a visão de quem está de fora. Eles valorizam muito, né? Veja que a sinagoga, cada lugar que o judeu chegava, mesmo que não fosse o seu país, eles levantam a sinagoga, porque é o centro de estudo, é onde fica os seus sábios. Então eles estudam e levam muito a sério o que os sábios falam. Tem um livro dos judeus que é um livro só de sabedoria, só de sabedoria, né? Você vai na Bíblia, tem um livro que é o livro de Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, e o homem mais sábio do mundo foi judeu. Então eles levam muito a sério a questão dos mentores. Na cabeça do judeu, ele não consegue crescer se não tiver alguém que tem mais experiência do que ele naquilo que ele está buscando. Então, se o empresário ele vai montar uma empresa, ele busca um mentor, empreendedor, pioneiro que já o fez. Se ele vai montar uma clínica de estética, ele vai procurar alguém, um mentor, para orientar ele quais são os primeiros passos, o segundo, terceiro, quarto, seja lá quantos passos forem, para orientá-lo. Então, o terceiro aspecto da prosperidade judaica é ter mentores. E é incrível. Eu sou mentor, né, na parte de desenvolvimento humano e na parte sistêmica. E eu percebo quantos poucos empresários, eles buscam uma mentoria, eles buscam uma consultoria, porque na cabeça deles, por eles terem empreendido do nada e cresceu o negócio, é o que Jim Cole fala, eles chegam ao bom, e eles não entendem que o bom é inimigo do excelente, o bom é inimigo, né, de algo maior.
Então eles param ali no bom e às vezes retrocedem e não buscam orientações de alguém que, dependendo do contexto e da necessidade que ele tem mais experiência do que eles, para que ocorra uma troca. Então, na mente do judeu, a sabedoria é muito importante. Desde lá 5.000 anos atrás, na porta da cidade judaica, tinha os anciões, né? Os anciões eram pessoas que viveram por muito tempo, os cabeça branca, né? E eles tinham conhecimentos que na porta da cidade eles orientavam, eles davam orientações às pessoas, dada a importância que tinha os sábios. E o Salomão fala que quem fere as cãs brancas, né, é amaldiçoado, né? Ai daqueles que ferem as cãs brancas. Você vê a profundidade e a importância que tem um mentor para um judeu. Quarto segredo da prosperidade judaica: aceitar a repreensão. É o que nos Estados Unidos explodiu nos anos 90, que nós chamamos na consultoria de feedback, né? É um retorno, é um parecer que o outro dá para nós. Nós temos, inclusive em algumas empresas, planilhas de feedbacks, em alguns restaurantes nós temos algumas perguntas que trazem feedback. Por quê? Porque o feedback, ele é um segredo para a prosperidade. Eu costumo dizer que os melhores amigos não é aqueles que falam o que nós queremos ouvir. Os melhores amigos é aqueles que falam o que nós precisamos ouvir, ainda que isso dói, ainda que isso, em primeira instância, dá uma dor, mas se é amigo, ele vai falar a verdade, isso chama-se feedback, quando eu falo uma verdade, querendo que a partir daquela verdade você consiga evoluir, expandir, escalonar a sua consciência. Então, para o judeu, o feedback: será que ficou bom? Eu estou bem? Eu falei bem? A minha empresa está prestando um bom serviço? Isso resulta em sucesso, em prosperidade. Então, se você tem horror a receber feedback, se você foge da crítica, você está fugindo da prosperidade. Porque talvez um olhar de crítica, talvez uma opinião que alguém deu para você, um feedback, vai fazer você melhorar o seu negócio, vai fazer você melhorar a sua performance e a partir de então você alcançar novos lugares. E às vezes nós queremos que aconteça coisas diferentes conosco, só que nós fazemos as mesmas coisas. Não tem como você fazer as mesmas coisas e obter um outro resultado. Se você faz as mesmas coisas, você vai obter os mesmos resultados. Então, o feedback, ainda que às vezes é uma crítica mesmo, mas, poxa, será? Quando eu atendo aqui os atendimentos pessoais, tanto na consultoria, mentoria, como também no atendimento terapêutico, às vezes alguém fala assim: mas o meu marido é muito crítico. Aí eu pergunto assim: e o que ele sempre critica de você? Ele diz que eu sou muito agressivo. Um exemplo: eu sou muito agressivo. Aí eu pergunto assim: é o primeiro casamento? Aí ela diz: não, eu já tive outro casamento. Aí eu pergunto: e o que o outro, o seu ex-marido falava para você? Era outro também, era outro crítico, também vivia falando que eu era agressiva. Aí eu falo assim: e você tem irmão? Tem. E qual que é a maior crítica do teu irmão? Aí ela fala: meu irmão também fala que eu sou agressivo. Ou seja, essas perguntas eu vou mostrando para essa pessoa que faz tempo que as pessoas estão dando feedback para ela, mas o ego, o orgulho não permite que esses feedbacks façam ela
crescer como pessoa, amadurecer como indivíduo, ter inteligência emocional. Então, um segredo do povo judeu é receber feedback, aceitar repreensão. Quinto segredo do judeu, do sucesso, da prosperidade judaica: ter um bom nome. O judeu entende, por mais que eles sejam perseguidos, por mais que eles sejam rejeitados, na mentalidade judaica, ele acredita que o bom nome é algo que precisa ser preservado, porque ninguém faz negócio com pessoas que não passa confiança. Então, quando eu não passo confiança, eu vou travar os meus negócios. Os maiores investidores, as pessoas mais abastadas financeiramente, não vão querer fazer negócio comigo, porque o meu nome, a minha fama, o que falam de mim, não é algo legal. Então, na cabeça do judeu, era muito importante o nome. E da onde que vem essa crença? Os judeus aprenderam no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que foi o que Moisés trouxe para eles, que um dos pecados da quebra dos 10 mandamentos é não usar o nome de Deus em vão. Os judeus acreditam e entendem que eles são o povo escolhido de Deus, que eles são o povo de Deus, daí a importância que eles dão para a Torá. E o que eles entendem? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, né? Se Hashem, que é assim que eles chamam, é o nosso Senhor, vamos dizer assim, então é interessante que nós sigamos o padrão de comportamento dele. O fato de eles entenderem que são imagem e semelhança de Deus, olha como que a crença muda a vida das pessoas. Olha como o pensamento, né? Lembra que eu falei? O pensamento, ele cria uma crença, a crença cria um comportamento, o comportamento, ele cria resultados, né? E o resultado é aquilo que você é. Então eles acreditam que, assim como não se usa o nome de Deus em vão, essa valorização pelo nome é algo muito intrínseco, levado muito a sério para o judeu. Então, ter um bom nome para o judeu é um segredo, é uma chave de prosperidade, porque ninguém faz negócio com pessoas que não são confiáveis. Sexto princípio, pressuposto do sucesso judaico: guardar dinheiro, né? A questão da economia. O judeu acredita que 1,3% dos seus retornos financeiros deve ser investido no seu sustento. 1,3% ser guardado e mais 1,3% deve ser doado. Olha que interessante. Ele fala do cuidado pessoal, da subsistência. Ele fala do investimento, né? Que é ter um valor substancial para sobreviver, principalmente porque a história dos judeus mostra que tudo era muito instável para eles, né? O judeu comprou uma fazenda e de repente vinha alguém, criava uma lei e tomava a fazenda dele. Tomava empresa. Foi o que aconteceu na Alemanha, né? Na Alemanha e nos países ligados ali à Alemanha, em que os médicos judeus, né? Os juízes judeus, né? Os deputados, eles perderam tudo, eles tinham que sair com a mão na frente e outra atrás. Então, essa instabilidade que acontece para os judeus, e hoje acontece também no mundo, hoje nós não temos certeza de nada. Hoje nós vivemos numa instabilidade que nós nem sabemos que vamos acontecer amanhã. Mas eles já, com a experiência, com as dores que eles tiveram, eles fazem isso naturalmente. Então, eles já ensinam os filhos que ele precisa ter um valor guardado para os imprevistos, para aquilo que pode acontecer. E os economistas aqui do Brasil e aqueles que trabalham
os investimentos, eles dizem que no mínimo 6 meses você precisa ter em depósito guardado, para que, caso ocorra alguma circunstância, como foi o caso da pandemia, não haja necessidade de empobrecer. Por quê? Outra crença dos judeus. Porque Deus disse, não haja, a lei, né? A Torá diz, não haja pobre entre vós. Olha que negócio doido. Na cultura judaica é assim, essa crença, lembra? Pensamento cria uma crença, a crença cria um comportamento, o comportamento cria os resultados. Então, eles acreditam naquilo que Moisés falou, de que caso um judeu tenha empobrecido, eles precisam auxiliar esse judeu para que não haja pobre no meio de vós. Então, não significa que todo judeu é rico, mas os ricos, eles dão subsídio aos mais pobres para que ele consiga crescer. Às vezes investe na educação, às vezes entra numa parceria, numa sociedade, não é que eles dão, mas eles são investidores para que aquele compatriota, ele desenvolva e cresça. Mas por que eles fazem isso? Por causa da crença. Porque eles acreditam naquilo que Moisés escreveu, que Deus falou para Moisés, que não haja pobre entre vós. Então eles se ajudam, principalmente no quesito, os sábios, os rabinos, tratam desse segredo de prosperidade desde a infância, para que não ocorra essa necessidade de alguém sofrer com a pobreza. Então a sexta é guardar dinheiro, guardar dinheiro, precisa guardar uma porcentagem daquilo que você ganha, pelo menos 10%, guardar, depositar para o dia mal, porque o judeu ele leva muito a sério, que é o que o Jim Cole fala também, que você precisa ver a realidade como ela é, não pode desenhar nem criar uma nuvem de sonhos sem pé no chão. Então, eu preciso entender que o mundo é estável. E se eu não guardar algum valor, eu vou ter dificuldade, vou ter que depender das pessoas. E aí eu quebro a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, segundo os judeus acreditam, é que não haja pobre entre vós. Ter união, é aquilo que eu falei para vocês. Ter união é viver em comunidade, é saber que você tem recurso para a sua subsistência, recurso para você guardar e recurso para você distribuir. Olha que negócio doido, porque tudo que eu planto volta, Quantas quantas sementes tem uma laranja? Quantas? Aí eu pergunto, e quantas laranjas tem numa semente? Dá para contar quantas laranjas tem numa semente? Por quê? Porque a semente leva a prosperidade. Então, na cabeça do judeu, ele acredita que tudo que ele planta, ele colhe. E por quê? Porque essa é uma lei da natureza. Você come uma maçã e lá dentro da maçã tem várias sementes. Você planta uma só semente e nasce várias maçãs. Se você plantar todas as sementes, nasce uma quantidade extraordinária de maçã. Por quê? Porque a prosperidade está dentro da semente. A prosperidade está dentro da semente. Só que a semente não foi feita para comer, é o que o judeu acredita. A semente não foi feita para comer. A semente foi feita para semear. Então, se a semente foi feita para semear, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lançar a semente. Por isso que parte do investimento judaico é em ajuda ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. Isso é uma lei, é o que eles acreditam. Então, eu tenho um valor que entra na minha empresa, que é para minha subsistência.
Dentro desse mesmo valor eu tiro uma quantia para guardar, e dentro desse mesmo valor dos meus recursos eu tenho uma quantia para doar, para semear. E aí é incrível, porque quanto mais eles semeiam, que é a lei da natureza, dentro de uma semente tem uma quantidade incrível, né? Incrível de outros frutos, né? Dentro de um caroço de manga tem um pé de manga que produz 1000 mangas. Então, se é uma lei da natureza, eles entendem que semeando, quanto mais eles semeiam, mais ele colhe. Então eles tiram o valor dos seus recursos para o investimento em obras sociais, em obras de caridade, para que eles cumpram o princípio da Torá. Gente, está fazendo sentido para vocês? São 7 segredos, né, da prosperidade judaica que nós vamos trabalhar até sexta-feira. Então, todos os dias, se Deus quiser e permitir, eu vou estar aqui com vocês falando de cada segredo, de cada segredo. A Cris está dizendo sim, está fazendo sentido. Show! Maria está dizendo, uau, está fazendo sentido, que legal. Vocês me motivam para aprofundar mais nesse tema. Então, amanhã, a Anabel, minha esposa, está dizendo, tem sentido sim. Então, amanhã, pessoal, amanhã eu vou continuar falando. E amanhã eu vou falar muito profundamente sobre esse deixar de ser vítima, né? Esse antivitimismo. Então você não pode perder, porque eu estou falando aqui de segredos, de chaves, que você percebe que está muito claro, né? É só eu te perguntar, você já encontrou algum judeu dirigindo um ônibus? Nada contra, né? Mas você já encontrou algum judeu atendendo no McDonald's? Ou até mesmo, sei lá, pedindo alguma coisa no farol, né? Na sinaleira? Você não vê. Sabe por que você não vê? Porque eles aplicam esse princípio. E são esses princípios que eu tenho a alegria e o privilégio de passar para vocês todos os dias às 20 horas. Então, amanhã, encontro marcado essa mesma rede social, nesse mesmo canal, às 20 horas. Espero que vocês compartilhem esse conhecimento e gratidão. Espero ter contribuído para cada um de vocês e dizer para vocês que esses princípios eu também aplico em mim, e cada dia a gente vai buscando aplicar mais e os resultados são incríveis, sensacionais. Um abraço a todos, sucesso, uma ótima noite e até amanhã às 20 horas.